Boa noite para você de casa. Agora tem o NTV News. Mais 3 mortes por Covid-19 são confirmadas em Patos de Minas. Com números represados, o boletim registra mais 559 casos da doença. E você vai ver também. Mulher suspeita de aplicar golpe do Boa Noite Cinderela é presa em Patos de Minas. Homem tem ataque de surto e mobiliza polícia e socorristas. Moradores reclamam de sujeira em terreno no bairro Dourado e da falta de providências por parte da prefeitura. Quarta-feira de cinzas abre a quaresma, momento de fé e reflexão para os fiéis. Futebol. Em semana de clássico entre Galo e Raposa, jogadores analisam o confronto. Março fecha a estação chuvosa, mas períodos com instabilidades ainda podem ocorrer, afirma especialista. Baixa procura pela vacina contra a poliomielite em Patos de Minas preocupa. Após mostrarmos buraco imenso e risco para o trânsito na BR-365, DENIT diz que a situação está sendo monitorada. E quais providências tomar se você fez um Pix por engano? Especialistas alertam que usar dinheiro depositado por erro é crime. Esses são alguns dos destaques do NTV News que começa a partir de agora. Uma mulher foi presa pela Polícia Militar de Patos de Minas nesta quarta-feira, suspeita de ter praticado o golpe do Boa Noite Cinderela. O primeiro contato entre a vítima de 51 anos e a golpista de 27 anos aconteceu através de um aplicativo de relacionamento. Papo vai, papo vem, até que o encontro foi marcado. O encontro ia indo muito bem. Eles saíram para beber e foram para um hotel no bairro Lagoa Grande, em Patos de Minas. Mas o que seria uma noite de prazer acabou virando pesadelo. A bebida da vítima foi batizada e o homem acordou sem nada na manhã desta quarta-feira. Foi colocado um líquido na bebida em que o cidadão estava ingerindo. Depois de um certo tempo, eles foram para um hotel da cidade. Lá, a autora colocou mais líquido nessa bebida, fez com que o cidadão ingerisse mais. E foi no momento em que ele adormeceu, ele apagou mesmo, literalmente, e ela fez aí a apropriação, a subtração dos bens que pertencia a esse cidadão. A mulher, que já tem passagens pela polícia, foi presa. Segundo a polícia, a golpista chegou a tentar fugir da abordagem, mas os policiais acabaram encontrando o medicamento que ela usou para dopar a vítima e os pertences que foram furtados na bolsa dela. A polícia explica que a mulher já foi presa outras vezes pelo mesmo crime. Essa autora já é reincidente nesse fato, né? Ela já tem algumas passagens tipicamente em relação a essa conduta, né? De fazer o uso da bebida para ludibriar a pessoa e aí subtrair os bens que pertencem a ela. De acordo com a polícia, o crime é bastante comum. Porém, muitas vítimas deixam de realizar a denúncia por vergonha. Às vezes acontece, só que a gente não toma conhecimento. Às vezes a pessoa fica com receio de procurar a polícia, mesmo por vergonha de ter acontecido aquilo ali com ele. A mulher de 27 anos agora pode responder pelo crime de estelionato emocional, além do crime de furto. A Polícia Civil vai investigar o caso e avaliar se mais pessoas também não caíram na mesma conversa dessa suspeita. Antes de acreditar em tudo que o golpista está dizendo, é bom desconfiar bastante e não se apaixonar de primeira. Pelo menos, essa é uma dica básica para não cair em golpes como esse. Principalmente quando você se trata de uma rede social. Às vezes a pessoa coloca uma foto lá linda, maravilhosa, e não é aquilo, né, que a pessoa, na hora que chegar em loco para conhecer, Então a pessoa tem que estar conivente e esperta com aquilo ali, porque o golpe hoje ele flui de uma maneira natural, sem que a pessoa que está caindo perceba, e quando acontece, como é o caso do cidadão que aconteceu aí de ser ludibriado, ele foi totalmente apagado da sua memória o que aconteceu anteriormente.
No final da manhã de hoje, o surto psicótico de um morador do bairro Eldorado mobilizou a polícia militar e o SAMU. O homem só se entregou após cerca de 1 hora de negociação. O fato aconteceu no horário do almoço. Era por volta das 11h20, quando a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência na Avenida Continental, no bairro Eldorado. Algumas viaturas da polícia e uma ambulância do SAMU foram chamadas para tentar acalmar o homem. Em um primeiro momento, a polícia colheu informações de que ele poderia estar armado, mas depois de buscas no apartamento, nada foi encontrado. No momento em que foi verificado que não havia possibilidade, qualquer risco para outra pessoa, até para a equipe do SAMU e a integridade física dos policiais, foi verificado e dado todo o apoio para que o SAMU imobilizasse a vítima e fizesse o deslocamento até o hospital para o cidadão ser medicado. Quem chamou a polícia foram os vizinhos, que ficaram bastante assustados. O pessoal que estava ao lado, né, na outra casa ao lado, verificou que ele estava muito agitado e fez esse contato, né? A partir daí foram desenroladas essas questões, aí, essas tratativas, para verificação se ele poderia colocar em risco a própria vida ou de outra pessoa. Para que o homem se entregasse, os militares precisaram ter bastante paciência. As conversas de negociação duraram mais de 1 hora. Esse é um dos procedimentos que nós temos, que é chamado procedimento operacional padrão, onde esgotamos todas as possibilidades através da negociação, do diálogo, da informação, para que aquela pessoa se sinta seguro no apoio que a Polícia Militar fornece a cada um. O recomendado nesse tipo de situação é sempre acionar a polícia e um socorro médico. É perigoso as pessoas intervirem, né, de forma física e ir até lá, porque a gente não sabe até que ponto esse surto pode se tornar ofensivo para aquelas pessoas que vão até aquele local. Então a orientação nossa é, pessoal, ligue no SAMU, o SAMU de imediato vai até o local e verifique essa situação. Se houver algum risco, a Polícia Militar também vai acompanhar o SAMU para as tratativas e o sucesso nessa ocorrência, que é uma ocorrência muito delicada. Depois do intervalo aqui no News, você vai ver que moradores reclamam de sujeira em terreno no bairro Eldorado e da falta de providências por parte da Prefeitura. E quarta-feira de cinzas abre a quaresma, momento de fé e de reflexão para os fiéis. Agora a gente mostra mais uma reclamação relacionada a mato alto e sujeira em terreno vago. Os moradores afirmam que a situação não é de agora e que já procuraram a Prefeitura, mas o problema ainda não foi resolvido. O mato alto fica na rua Marcelo Simão Basílio, no bairro Eldorado. Há 20 anos, o Nelson vê o mato crescer e atitudes sendo tomadas apenas pelos próprios moradores. Olha, esse mato aí, ele cresce e o dono do lote não aparece. Então, quer dizer, muitas das vezes ele é feito assim por alguém que vem e corta, que vê que está atrapalhando, começa essa curva aqui começa a dar problema por causa do movimento, né, de carro. Mas o dono que é bom mesmo não vem limpar o lote. Quem também tem acompanhado o problema dia após dia é a Viviane, que recentemente encontrou um escorpião ao lado do filho. Perto do pequeno. Ele encontrou, mãe, tem alguma coisa aqui que eu fui ver um escorpião. Então, se picar ele é criança. Muito difícil, porque o dono não corta, né? E só está crescendo, já está quase na altura do meu muro. E eu já achei 5 escorpiões e aranha dentro de casa. Eu tenho 2 crianças pequenas. Eu fico preocupada, porque qualquer hora pode acontecer de um animal peçonhento picar eles. Estes são apenas alguns dos inúmeros problemas e animais peçonhentos que já surgiram no local. Encontrei escorpião, encontrei aranha e até uma cobra aí, ó, andando no meio da rua aqui, já foi visto já. A Viviane, bem que já tentou buscar a ajuda da prefeitura, porém as inúmeras tentativas foram sem sucesso. Liguei na Secretaria de Obra, o telefone não atende, não funciona. Meu marido procurou a prefeitura, levou esse caso para eles, falou que ia resolver e nada foi feito. O lote está do mesmo jeito, o mato só crescendo. O pedido é um só, que o mato seja cortado e que alguma medida eficaz seja tomada. É complicado porque, veja bem, você quer ter um conforto, você está lá seus netos, seus filhos e tal,
E de repente você tem que ficar preocupado, porque você não vai pegar uma aranha, um escorpião, né? Isso aí é prejudicial à família. Cortar esse mato, fazer esse passeio aí, que é obrigatório agora pela prefeitura, né? Obrigar ele a fazer esse passeio e para dar um pouco mais de tranquilidade, né? Principalmente quem mora assim, beirando esse lote. Por meio de nota, a Prefeitura informou que a reclamação foi encaminhada ao setor responsável e que medidas serão tomadas para identificar o proprietário desse terreno e, a partir daí, então, tomar os procedimentos necessários para que seja limpo, né, e até, inclusive, relacionados às sanções que podem ser aí aplicadas a quem deixa terrenos sujos, terrenos particulares, né, tomados pelo mato e pela sujeira. A tradicional quarta-feira de cinzas começou com várias missas em Patos de Minas, momento de reflexão e penitência para o início da quaresma. Nesse dia 2 de março, popularmente conhecido como Quarta-feira de Cinzas, deu início à quaresma. Tal expressão refere-se à palavra quarentena, ou seja, é uma alusão ao tempo em que Jesus Cristo ficou sozinho no deserto. E no local, Satanás fez a ele várias provocações, enquanto Jesus permaneceu firme no seu propósito. Frei Vicente fez a missa na Igreja dos Capuchinhos na quarta-feira de manhã. E ele conta que a data serve principalmente para uma reflexão e para um arrependimento dos pecados cometidos. A quarta-feira de cinzas marca o início desse tempo de quaresma. O tempo de quaresma é um tempo na igreja que nós nos preparamos para celebrar a Páscoa, para celebrar a ressurreição de Jesus. Então, o tempo de quaresma, nós somos convidados a algumas práticas religiosas, alguns exercícios que nós chamamos quaresmais, para nos prepararmos bem para celebrar a ressurreição de Jesus. Neste dia é comum que os cristãos recebam cinzas, e o objetivo de tal ato é relembrar aos fiéis o dever da mudança de vida. Sendo assim, as pessoas que decidem participar da ação estão mostrando a vontade delas de mudar, para evoluírem como seres humanos. Chama quarta-feira de cinza porque se impõe a cinza sobre a cabeça da pessoa. As cinzas têm esse significado de a pessoa estar procurando fazer uma penitência, fazer um gesto, né, que ela procura se penitenciar de uma falta, de um pecado, de alguma coisa que ela viu que não foi bom na sua vida e ela quer mudar de vida. Então a penitência tem esse sentido de levar a pessoa, como nós falamos, voltar o seu coração, a sua vida para Deus. As penitências podem ser diversas, e ele conta que também é um fiel a Cristo e não está imune dos deveres como cristão. O padre também tem que fazer, né? Não é só pedir para os outros fazer. Então nós também, os padres, os frades, os religiosos, buscamos viver esse tempo de quaresma como um tempo que também nós nos debruçamos sobre esses gestos, sobre esses ritos que nos levam a exercer melhor o nosso ministério, o nosso serviço ao povo de Deus. Joana Alves tem 96 anos e frequenta a Igreja dos Capuchinhos. Ela conta que esse momento de quaresma é muito importante, visto que no mundo tem muitas enfermidades. A quarta-feira de cinza, né, que a gente tem essa tradição toda a vida, e o Papa está pedindo muito, e na verdade está precisando mesmo de muita penitência, né, muita reza, porque está muita doença, né, muita coisa que atrapalha as pessoas, né. Vale ressaltar que começou a campanha da fraternidade. Tal ação foi encabeçada pela Igreja do Brasil há mais de 50 anos, objetivando reflexões e ensinamentos para a sociedade. Este ano, o tema escolhido foi Fala com sabedoria, ensina com amor. E a ideia foi extraída de Provérbios 31, 26. Com essa pandemia também agravou muito mais
o número de crianças, adolescentes, jovens que não estão tendo acesso à educação. E nós vamos refletir sobre isso para tentar construir estruturas mais justas e humanas para que todos tenham acesso à educação. Em instantes aqui no News tem a previsão do tempo para a quinta-feira. Março fecha a estação chuvosa, mas períodos com instabilidade ainda podem ocorrer, afirma especialista. Vamos falar também de futebol. Em semana de clássico entre Galo e Raposa, jogadores analisam o confronto. Futebol, Atlético e Cruzeiro se enfrentam no domingo, às 18 horas no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. O clássico entre Galo e Raposa reserva sempre grandes emoções, não só para as duas torcidas, mas principalmente entre os jogadores. O meia cruzeirense João Paulo está entre os jogadores que vão disputar o Clássico Mineiro pela primeira vez. A gente espera fazer uma grande partida, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas a equipe da gente está preparada para poder fazer um grande jogo. E se trata de um clássico, né? A gente sabe da dificuldade que vai ter, mas nós estamos preparados para esse jogo. Sobre o favoritismo do Galo para a partida, o jogador disse que o time celeste está preparado para o confronto. Não existe favoritismo, se trata de um jogo bastante difícil, é um clássico, né, como você falou. A gente vai estar preparado para poder fazer um grande jogo e desempenhar nosso melhor futebol e com fé em Deus sair vitorioso. Sabemos que vai ser um jogo bastante difícil, é um campeonato à parte, mas a gente está preparado. Questionado sobre o que precisa melhorar na Raposa, João Paulo faz uma avaliação das atuações da equipe no Estadual e Copa do Brasil. A gente tá feliz, né, com o que vem acontecendo. A gente espera cada vez mais tá evoluindo, né? O Paulo vem passando bastante sua filosofia para nós e nós estamos procurando aperfeiçoar cada dia, cada jogo, e a gente espera fazer o que ele pede o mais rápido possível para poder desempenhar um bom futebol e, consequentemente, fazer uma grande temporada e conseguir o objetivo. Do lado atleticano, o atacante Keno disse que os torcedores podem esperar um empenho total do grupo alvinegro para este duelo contra a Raposa. Para Keno, o diferencial é o foco no confronto para não repetir o resultado ruim do último clássico em 2021, quando o Galo foi derrotado pela Raposa por 1-0. Está bem concentrado para esse clássico, a gente sabe que a importância da competição para a gente poder entrar no mata-mata em primeiro. A gente sabe que clássico é decidido em detalhes. Ano passado teve clássico contra eles, acho que o Igor que falou que ele trocou mais vontade do que a gente viu isso, a gente acabou sendo surpreendido e perdendo no clássico, mas tenho certeza que esse ano vai ser diferente, a gente vai entrar motivado, a gente vai estar muito concentrado que a gente possa sair com a vitória. Premiado por ser um jogador com características decisivas, Keno relembra que tudo é resultado do trabalho em equipe. Essas premiações que eu ganho individuais, eu agradeço o grupo, sabe? Trabalho, dia a dia, e a gente fazendo gols, ou podendo ajudar o Galo a vencer, isso é o que mais importa. Se for jogar, ou quem for jogar, a gente tem que pensar em ganhar. O grupo que prevalece, a gente pensa mais no grupo que no individual, e a gente sabe que domingo é um clássico, a gente não pode pensar só em fazer gol, a gente tem que pensar em fazer gol e poder ajudar o Galo a sair com a vitória, que é o mais importante, e isso que me prevalece a conquistar essas metas. Com relação ao favoritismo para o clássico, Keno destacou que não existe favorito dentro das 4 linhas, sem qualidade e vontade. O clássico a gente tem que entrar ligado, sabe que a equipe deles também vai estar com a força para poder ganhar também o jogo. A gente sabe que se decide em detalhes e a gente tem que entrar muito concentrado nessa partida, porque vai ser um jogo muito aparelhado, de muita pegada, e a gente sabe que nosso grupo tem muita qualidade para isso, mas se a gente não também colocar qualidade, se a gente não colocar vontade, não vai. Então tenho certeza que domingo vai ser um jogo muito bom para nós e a gente possa sair com a vitória.
A gente muda de assunto e fala do clima, né? O outono se aproxima e a nova estação terá início no dia 20. Em meio a essa transição com o verão, como será que fica o tempo neste mês de março? É o que a gente vai ver agora. Após os enormes volumes de chuva registrados em janeiro e fevereiro, que provocaram enchentes e inundações, março chega para finalizar a estação chuvosa. De acordo com o climatologista Adalberto Vieira, as instabilidades vão diminuindo significativamente de forma natural neste período, promovendo mais calor. A característica básica que nós vamos sentir para esse mês de março é que ele vai ter cara de verão, porque nós tivemos uma estação chuvosa até o mês de fevereiro muito intensa, e essa estação chuvosa bloqueia com significativa a quantidade de radiação solar. Como vai diminuir da agora para frente essa incidência de precipitação, a radiação solar vai ter mais condição de chegar sobre a Terra. Então nós esperamos temperaturas mais elevadas nesse mês de março. O especialista lembra, no entanto, que apesar do tempo seco previsto para março, devem ocorrer períodos com chuvas. De fato, nós vamos ter períodos, semanas sem chuva nesse mês de março. Mas ainda esperamos alguma coisa em torno de 100 milímetros de precipitação, de 80 a 100 milímetros ainda de precipitação para esse mês. O que é interessante para quem está fazendo cultivo agora, para quem está colhendo, isso é importante. Alguns fatores colaboram para que, mesmo em menor proporção, novas instabilidades climáticas voltem a ocorrer neste mês de março. Primeiro, com essa movimentação do Sol, de distanciar, quando a Terra faz o seu percurso em torno do Sol, se distanciar da nossa região, uma região de alta pressão nas costas, próximo aqui do Peru, empurra uma massa de ar. Essa massa de ar, inicialmente ela é seca, mas quando ela passa pela floresta equatorial, ela pega a umidade, e ela está passando agora exatamente sobre a região sul, com muita chuva prevista aí para o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Ah, mas e para a gente aqui? Nós vamos pegar uma esteira dessa massa de ar, quando nós temos aqui uma zona de baixa pressão sobre o norte de Minas, perto da Bahia. Isso, então, até a próxima semana nós vamos ter um pouquinho mais de chuva, e mais no meio do mês ela traz mais chuva para a gente, chuvas em torno de 20 milímetros de precipitação, alguma coisa assim, que é extremamente importante para quem fez a opção de safra. Então vamos conferir como é que fica a previsão do tempo para esta quinta-feira em Patos de Minas e nos municípios vizinhos. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? A tendência de prevalência de sol no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Nesta quinta-feira, em Patos de Minas, as temperaturas oscilam entre mínima de 18 e máxima de 31 graus. Faz calor também nos municípios vizinhos. Em Carmo do Paranaíba, a máxima deve alcançar os 30 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em Lagoa Formosa, a previsão é de máxima de 29 graus. E em Presidente Olegário, os termômetros devem registrar nesta quinta-feira mínima de 19 e máxima de 30 graus. A seguir tem a análise da notícia aqui no NTV News. Mais 3 mortes por Covid-19 são confirmadas em Patos de Minas. Com números represados, o boletim registra mais 559 casos da doença. Baixa procura pela vacina contra a poliomielite em Patos de Minas preocupa. A procura pela vacinação contra a poliomielite em Patos de Minas está em baixa. Essa situação preocupa as autoridades em saúde. No final de fevereiro, Minas Gerais registrou uma cobertura vacinal para a doença poliomielite, com cerca de 74% para menores de 1 ano, 66% para crianças de 1 ano e 3 meses e de 60% para crianças com 4 anos. Segundo Lilian Alves, gerente de epidemiologia, o número de imunizados está abaixo do indicado, o que é assustador. É bem abaixo, né? Quase aí 23% abaixo da média. E o que acontece? Desde 1988, a polio foi praticamente erradicada no mundo. Só 2 países na África, que são o Paquistão e o Afeganistão, tinham casos de poliomielite. Semana passada, uma criança foi diagnosticada com polio fora desses países, né?
o que significa que a doença está reintroduzindo, ela está ressurgindo em países que a doença já estava erradicada. A doença é transmitida de duas formas, pela via fecal-oral, através de objetos e alimentos, ou oral-oral, por tosse, fala e espirro. Sendo assim, com a doença ressurgindo e o número de imunizados abaixo do esperado, as viagens se tornam preocupantes, visto que muitas pessoas já morreram e outras têm sequelas para a vida toda. Com uma cobertura baixa, a gente tem aí quase 30% das nossas crianças, falando apenas a nível de Patos de Minas. Nesse mundo que as pessoas viajam muito, se locomovem muito, né? A chance de ter essa reintrodução dessa doença é grande, visto que a gente tem um bolsão de crianças não vacinadas. A vacinação é gratuita e as idades-alvo são de 2, 4 e 6 meses, 1 ano e 3 meses e 5 anos, mais os imunizantes dados nas campanhas. Sendo assim, Lilian Alves pede para que a população leve as crianças para se vacinar. Que a população procure as unidades básicas de saúde, porque se a polio está atrasada, todas as outras vacinas estão atrasadas também. E é de extrema importância essa vacinação das nossas crianças. E assim a gente começa a nossa análise da notícia, comigo a jornalista e apresentadora Ludmila Bahia, para falar iniciar esse nosso bate-papo justamente com um assunto que é preocupante, que é a questão de imunização. A gente fala tanto da imunização contra a Covid-19 e vemos aí a situação da polio, risco, perigo, com tanta gente não indo vacinar, não procurando a imunização, em meio a um momento em que a gente fala tanto, né, da necessidade de vacina, né, de estar aí vacinado e imunizado. Boa noite novamente, Ludmila. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que estão conosco aqui no NTV News, na análise da notícia. E a começar por um assunto triste. O governo de Minas Gerais já tinha informado na semana passada sobre essa realidade no estado. Menos aí cerca de 20% do público da meta aquém da imunização contra a polio em Minas Gerais, e esse dado se repete também em Patos de Minas, com muitas crianças ainda sem todas as doses adequadas de proteção contra a paralisia. E quando a gente fala disso, a gente está falando de retrocesso, porque é uma doença, então, que a gente viu muito bem, né, a Lília contando aí, que estava erradicada, só que a gente pode ter casos com essa baixa cobertura vacinal. Por isso, as autoridades em saúde clamando para que os pais e os responsáveis fiquem de fato atentos ao cartão de vacinas das crianças para que deixe tudo em ordem. E a gente vê aí guerra entre países, guerra por aqui também, criando aí uma rede de desinformação gigantesca, onde as pessoas hoje, depois de tanto tempo que a gente já tem essa vacina disponível, depois que a gente conseguiu erradicar, a gente vem aí retornando doenças que estavam lá no passado por conta de uma guerra aqui que muitos embarcam enquanto deveriam pegar e se informar, beber de fontes confiáveis, porque é claro que as redes surgiram aí para facilitar a vida de todo mundo, tem muita coisa boa semeada por aqui, mas às vezes a gente vê toda essa desinformação culminando em dados tristes como esse, a gente falando em volta da paralisia infantil nessa altura do campeonato daí. Ou seja, a desinformação e o negacionismo com relação a doenças não é exclusivo da Covid-19, né? Nós temos também uma doença como essa terrível, né? em que na década, pelo menos há 2 décadas, a situação era muito, muito complicada, com muita gente que acabou ficando sem poder ter a sua locomoção, sem conseguir ter uma vida normal, justamente por causa da doença. A partir do momento que a gente teve aí uma erradicação, né? Esses casos pararam de surgir, essa doença parou de surgir, parou de acontecer. Esse negacionismo ressurge com força em meio à pandemia e afeta também a imunização contra a paralisia infantil. É uma questão de responsabilidade com os seus, com a saúde, com o futuro das nossas crianças. Então, não custa conferir o cartão e muito menos
imunizá-las, ainda mais que é de graça, está no posto de saúde aí perto da sua casa, não sabe se a criança tomou todas as doses que deveria, procure uma unidade de saúde que com certeza você será informado e no futuro essa criança vai te agradecer e muito. E a Lília citou uma situação interessante. Se há um déficit de procura pela vacina da poliomielite, certamente a maioria dessas pessoas está com o cartão desatualizado, né? Não está em dia, o que aí acende uma outra preocupação maior ainda com relação à imunização. Vamos continuar falando de saúde, Ludmila. Agora a gente atualiza os dados da Covid-19, né? De acordo aí com o boletim epidemiológico publicado nesta quarta-feira, foram confirmados 559 novos casos da doença em comparação ao último informe. Lembrando que o último informe foi na sexta-feira, no dia 25. Né? De lá para cá a Prefeitura não atualizou, porque teve aí ponto facultativo na segunda e na terça. Segundo os dados, 154 novos casos, né, dados publicados pela Prefeitura, desse total aí, 154 novos casos foram registrados nos últimos 5 dias. E os outros 405 que aparecem aí são remanescentes, sendo a maioria referente ao período de 18 de janeiro a 2 de fevereiro, ou seja, há um represamento muito grande de dados. Mais 3 óbitos foram contabilizados nesse boletim. As vítimas, um homem de 74 anos e 2 mulheres de 81 e 61 anos, faleceram respectivamente nos dias 18, 19 e 22 de fevereiro. Os casos considerados tratados somam ao todo aí 28.640, 415 doentes se recuperam em casa e pelo menos 8 pacientes estão internados. 4 deles ocupam leitos de UTI. Quanto à ocupação de leitos públicos por pacientes com Covid-19, de acordo com a Prefeitura, são 8,88% das UTIs e 7,84% das enfermarias. Vamos verificar também a ocupação total de leitos para todas as doenças nas redes de saúde pública e particular, né? E nesse cenário, as internações em leitos clínicos registram 63,95% e nas UTIs o percentual, Ludmila, é de 48,61%. Odair, a gente vê com muita clareza a perda da força e do avanço da Covid-19, não só em Patos de Minas, é uma realidade que a gente pode aí traçar para todo o país de uma forma generalizada. Aos poucos, né, a gente vê aí o boletim municipal de Patos de Minas igualando ao número dos apresentados de mortes com relação ao divulgado pelo Estado. A gente tinha uma disparada de mais de 20 casos de diferença de mortes computadas no boletim estadual para o municipal. No primeiro momento, a Prefeitura disse que não tinha esse dado, porque se informava a partir dos atestados de óbitos, mas aos poucos a gente vê aí esse número diminuindo cada vez mais, mas infelizmente ainda mortes sendo atribuídas à Covid-19. A gente vê com total tristeza, ainda assim, nessa altura, mas serve de alerta para nos lembrar que esse vírus não acabou, que continuemos aí com os cuidados, mesmo diante a um cenário cada vez melhor, com menos pessoas internadas, com menos pessoas positivadas para a Covid-19, mas isso não isenta o nosso compromisso de estarmos atentos às medidas para que diminua cada vez mais todos esses números. A gente faz um rápido intervalo então aqui na análise. A seguir, quais medidas tomar se você fez um Pix por engano? Especialistas alertam que usar dinheiro depositado por erro é crime. Prefeitos da região discutem a implantação de usina para produzir energia limpa. E após mostrarmos buraco imenso e risco para o trânsito na BR-365, o tenente diz que a situação está sendo monitorada. Notícias, informações, entretenimento, esporte, lazer. Tudo é cultura e educação. Apoio Cultural. Classificados Tintim. Anunciou, vendeu. A gente teve que agir de uma maneira rápida. A gente prestou todo o apoio psicológico, apoio médico. A gente recebeu muitas doações. A gente fica feliz demais de ver todo mundo trabalhando, ver todo mundo se doando. O governo federal ajudando de toda forma. Juntos somos a Pátria Amada Brasil, somando esforços com agilidade, coordenação e eficiência. É assim que estamos fazendo do Brasil a pátria trabalhadora, que cuida dos brasileiros nos momentos mais difíceis. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco.
a nossa cooperativa de crédito. Nós mostramos aqui no NTV News esta semana uma imensa erosão que coloca em risco quem transita pelo trecho que fica na Curva dos Moreiras. Esse buraco imenso aí que aparece, né, na tela, que ameaça inclusive o fundamento da pista, né? Até agora foram colocados apenas cones para sinalizar a situação de risco neste local. E olha, o jornalismo da NTV entrou em contato com o DENIT para saber quais medidas devem ser tomadas. Em nota, o órgão informou e, por meio das unidades locais da autarquia em Patos de Minas e Uberlândia, vem monitorando essa situação, buscando evitar danos maiores ao patrimônio público e aos usuários da rodovia. Ainda conforme o texto, né, que está aí na tela, já foi emitida a ordem de início relativa ao contrato de execução emergencial dessas manutenções ou dessas ações de manutenção e restauração rodoviária, Ludmila. E aí nós temos uma situação que já coloca em risco, né, quem transita ali pela Curva dos Moreiras, fica realmente num trecho de curva. Falta manutenção, como também faltou manutenção aqui nesse trecho que foi interditado na Ponte dos Vieiras e que aí deixou toda uma região sem poder ter um acesso normal, tendo que buscar desvios, provocando diversos transtornos e problemas. Esse lá, onde tem, na Curva dos Moreiras, que se chegar a interditar, se esse buraco progredir, ali não tem como fazer desvio, ou seja, vai ter que procurar uma rota aí. Se a gente gastava 200 quilômetros para poder fazer o desvio aqui, por lá é pelo menos um dia de viagem para poder seguir em frente. Olha, Daíra, é brincadeira o que a gente assiste. Mesmo com um problema alertado, as autoridades pedem aí um tempo para poder resolver, se vão resolver, ou tomam alguma medida de fato quando não dá mais para remediar. E a gente vê na mesma BR mais problemas por conta de falta de manutenção. O Odair bem disse que na cabeceira da Ponte dos Vieiras, na BR-365, o problema foi sim por conta da falta de manutenção, aliada à chuva, ao volume excessivo de chuvas. A água acabou escorrendo pelo local inadequado, não direcionado por onde deveria cair e gerou uma erosão por baixo da ponte. Aí a gente vê mais um problema por conta de manutenção de via. Se esses problemas estivessem sendo monitorados a tempo e a hora, a gente não estaria assistindo a cenas como essa. A gente viu há mais de 80 pontos de rodovias mineiras com problemas e a maioria justamente por conta dessa falta de fiscalização, de monitoramento, de acompanhamento adequado para evitar, porque a gente sabe se há uma manutenção constante, não vai chegar nesse momento de piora. E aí tudo eclode ao mesmo tempo e muitas vezes é colocado só a culpa no excesso de chuva, mas aliada à falta de manutenção que vem de muito tempo. Então a gente vê aí mais um problema que deve, ou pelo menos deveria ser resolvido com rapidez, mas pelo menos, ou por enquanto, a gente vai ter que esperar e mais, torcer para que essa cratera aí não avance pista dentro e torcer para que nenhum acidente ocorra ali, porque lá na LMG 743, a gente viu aquela cena triste de uma ambulância que por pouco não foi engolida pela cratera aberta. A gente torce muito, muito, para que não seja feita nenhuma vítima por conta aí do descaso, da agilidade das autoridades em resolver a situação. Por isso as ações têm que ser imediatas, né? Ludmila, prefeitos da região participaram de um encontro na Amapá nesta quarta-feira, quando discutiram proposta de implantação de uma usina para produzir energia limpa na região. A ideia do projeto apresentado às prefeituras da região é bem simples: transformar o lixo em energia elétrica. A intenção é acabar de vez com os lixões e aterros sanitários e permitir que os órgãos públicos usem o recurso para gerir as organizações. Ele vai passar a produzir a sua energia. Ele não vai mais depender de energia externa. Ele vai ter uma usina produzindo dentro do município toda a energia para os seus instrumentos, hospitais, escolas, delegacia pública, iluminação pública, tirando esse peso, essa carga das costas da população. A empresa responsável pela criação da usina faz parte de um grupo suíço.
O projeto de implantação da usina foi apresentado ao Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba, o CISPAR, e a Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba, a AMAPAR. A parceria está sendo proposta via consórcio, seja CISPAR, seja AMAPAR. Estamos juntos aí nessa possibilidade de se trabalhar com usinas de reciclagem de lixo e também geração de energia através de processos aí de tratamento do lixo. Em Patos de Minas, a empresa Concerbras, que cuida da coleta seletiva, aprovou a criação da usina. Nós geramos hoje aqui em Patos de Minas, cerca de 130 toneladas de lixo por dia. Isso sem contar nos demais municípios que nós estamos propondo, né, que seria em torno de 310 toneladas por dia, se englobar todos os municípios do CISPAR. Então nós temos um sonho, nós conseguimos fazer um casamento entre o nosso grupo, a nossa holding KDG e a Velschman, e esse projeto está aí pronto para sair do papel. O projeto ainda precisa ser aprovado pelos municípios. Para isso, outras reuniões para analisar a criação das usinas devem acontecer nos próximos meses. Eles vão apresentar esse projeto para a AMAPAR e o CISPAR na semana que vem. Vai ser feito todo um processo de aceitação, de admissibilidade desse projeto. A partir daí, nós vamos trabalhar com as questões de qual vai ser a licitação, de qual o processo licitatório. É provável que seja feita toda uma comissão de membros das prefeituras ou até mesmo de outros prefeitos para acompanhar a lisura, a transparência e o desenvolvimento desse projeto de parceria sempre privada, pública aos municípios, privada às empresas de Patos e também internacionais que estão buscando esse apoio nosso aí. Toda iniciativa que tem a premissa de produzir energia limpa e de ajudar a reduzir esse volume imenso de resíduos que a gente produz diariamente são bem-vindas. Agora é preciso ser analisado para ver a viabilidade de um projeto como esse para uma microrregião com esses municípios, além de Patos de Minas, todos esses municípios que compõem a AMAPAR e o CISPAR, né? Essa ideia já tinha sido lançada também entre os gestores que compõem a AMAPAR no ano passado. Então, a gente vê aí as discussões sendo delongadas, afinal de contas, há problemas mais urgentes para serem resolvidos, mas se já é uma pauta recorrente, é preciso chegar aí a conclusões. Primeiro, ter por base cidades que adotam esse tipo de energia limpa, é preciso pensar em meios renováveis também, já visto o esgotamento das fontes naturais, o custo desse projeto, o custo-benefício desse projeto também, então é preciso serem analisados dados aí cruciais para uma tomada de decisão desse tamanho. Então é preciso que a gente veja todas essas questões, onde que já foi já fez esse experimento, o que está sendo colhido de benefício por lá, sobretudo o investimento e há quanto tempo aí a gente vai ver esse retorno e, óbvio, toda medida que visa o meio ambiente, ela é bem vista e a gente sempre espera também soluções dessa maneira. Ô, Ludmila, você tem costume de usar o Pix? Uso. Com frequência? Já errou alguma vez? Já mandaram errado para você? Nunca mandaram errado para mim e eu também nunca errei não, porque eu faço aquela conferência ali no final antes de fazer o envio. Você já recebeu indevidamente? Não recebi, mas a gente tem uma reportagem justamente falando sobre isso, né? O que acontece se eu errar um Pix, mandar para alguém de forma que não era a conta destino do meu depósito, ou se eu receber um dinheiro a mais que não me pertence, né? O que acontece? Posso gastar? Não posso? Especialistas alertam para os riscos disso. Uma pergunta: se você recebesse agora R$300 ou até mesmo uma quantia maior, vamos supor R$30 mil, o que você faria? Procuraria saber se era meu ou não, né? Se não fosse meu, eu ia devolver. Eu deixava quieto no banco até ver o que ia acontecer. Os outros que vem mal adquirido leva até o bem adquirido, devolveria na hora.
Eu deixava até aparecer o dono. Tinha de ver de onde vem, né? Que pode ser um hacker que tá tentando, né, clonar alguma coisa. E se ficasse ali no sua conta 10, 15 dias e ninguém aparecesse para pegar? Aí nós dá um jeito de retirar e fechar a conta, né? Pra não ter perigo de achar a gente. A emissora Globo deu uma bola fora e transferiu sem querer R$318 mil que foram parar em uma conta diferente do destinatário original. O caso foi divulgado recentemente e a emissora precisou acionar a justiça para reaver a quantia, porque o homem que recebeu a grana decorrente do Pix por engano gastou o dinheiro em um imóvel. Muita gente acha estranho, porque dinheiro não cai do céu, muito menos aparece na conta do nada. Mas tem gente que gastaria esse dinheiro. Só que você sabia que gastar um dinheiro sem saber a origem dele, você pode estar incorrendo em um crime? É isso mesmo. Você pode ser preso, ficar recluso e até pagar uma multa. No âmbito criminal, a pessoa que recebe e apropria-se de um valor que não é dela e que sabia que não era dela, é passível de punição de 1 ano a 4 anos e multa. Tá? É o crime de apropriação indébita e ele está lá no artigo 168 do Código Penal. Na esfera civil, também a pessoa que foi onerada, né, que teve o prejuízo, pode pedir uma indenização pela reparação dos danos materiais da pessoa que recebeu o dinheiro e que sabia que não era seu e apropriou-se, gastou usando de má fé. Caso a pessoa queira evitar uma dor de cabeça maior e não responder um processo criminal, é preciso tentar devolver o valor recebido via Pix por engano imediatamente. Isso porque, do outro lado, a pessoa que fez o Pix não consegue cancelar a transação. Diretamente na ferramenta Pix você consegue visualizar essa opção de devolução e você verificando também no recebimento, se for por uma chave de CNPJ, de CPF ou mesmo de e-mail ou de telefone, inclusive você pode manter contatos, né, para tentar fazer essa devolução, mas é bastante simples, dentro do próprio aplicativo que você efetuar a transação, você consegue fazer a devolução diretamente. Ainda segundo a advogada, é possível sim recuperar um dinheiro transferido por engano. Portanto, essa conquista vai depender muito do caráter de cada pessoa e até mesmo da agilidade e rapidez do outro lado em tentar resolver o problema. No caso, o banco tem que ser comunicado sobre o erro imediatamente. Sempre que uma pessoa recebe o dinheiro e sabe que não era para ele, é comunicar a instituição financeira e deixar esse dinheiro reservado para que a instituição financeira vá atrás de quem fez a transferência e pergunte, né, qual que foi a origem, se realmente foi feita de forma certa ou errada. Essa orientação para quem recebeu de forma indevida o dinheiro. Agora, para quem fez uma transferência indevida, uma transferência ou Pix, e foi feita de forma errada, a minha orientação é a seguinte: a primeira atitude é procurar a instituição financeira, para que eles abram, né, um auto de infração interno e comuniquem com os bancos e bloqueiem esse dinheiro de jeito mais rápido. Fato é que se esse dinheiro não foi lhe doado, né, não foi um prêmio da loteria, não foi fruto do seu trabalho, não lhe pertence, você não pode ficar com ele, né? De maneira nenhuma, é crime, não é abençoado ali. Não é. Concordo com a maioria dos nossos entrevistados que disseram, bom, a gente vai devolver porque de fato não nos pertence, por que ficar então com algo que não é nosso? Eu devolveria na hora também, viu? Muito bem, ainda que fosse um prêmio da loteria de 57 milhões, né? Aí é diferente. Aí eu ganhei na loteria. E olha que eu joguei, será que deu hoje, hein? Ih, rapaz, tá quase na hora, hein? Ludmila, com essa a gente encerra a análise, então. O NTV News volta amanhã. Obrigada pela companhia, Odair, a todos que estiveram conosco. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Boa noite. Boa noite e até amanhã.